Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, O Homem de Fé. Eu sou o Padre Fernando, Padre da Copiosa Redenção, e hoje é aquele podcast que a gente faz em cada rodízio para falar sobre vida de padre. Por isso eu quero apresentar para vocês o meu convidado. Meu convidado é o Padre Luiz César de Oliveira, Padre da Copiosa Redenção, atualmente superior geral da Fraternidade da Copiosa Redenção. Nós tivemos, Padre, já no primeiro podcast da vida de padre, assim, o Padre Wellington, que era um padre diocesano. Era, não, é, né? Uhum. E trazer o Senhor também, trazer também a mística da vida consagrada. Então, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço também, né, o convite, é uma alegria também estar aqui, né, nesse podcast, participando também. É o modo também da gente falar um pouquinho mais de Jesus também, né, daquele que é o centro também do padre, né, do sacerdócio. Então, a minha alegria também por isso. Exatamente a finalidade desse podcast é isso. Mostrar como Deus forja homens para o seu serviço. Claro, nós, pela vida consagrada, desse jeito, mas o homem vivendo lá fora também é um servo de Deus, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho assim, então, quem é o Luiz César, que está por trás do padre Luiz César de Oliveira. É um homem de muita sabedoria, de muitos estudos, de uma história extraordinária. A gente vai chegar lá também. Mas antes disso, assim, lá atrás, o Luiz César de Oliveira, de onde vem até chegar aqui? Então, eu acho assim que o Padre Luiz César hoje, ele é tão encarnado assim na minha vida que é difícil hoje separar, né? Aquilo que é o Luiz César e aquilo que é o padre, ou aquilo que foi, né? O Luiz César e depois o padre, assim. Mas eu sempre fui uma pessoa de oração, né? Meus pais, desde pequeno, me ensinaram a rezar. De onde o senhor é? De Baiti, no Paraná. Então, na nossa casa sempre tinha essa dinâmica de buscar a Deus, de buscar a oração. A gente rezava sempre em família. Lembro que o quarto dos meus pais era sempre o lugar de rezar o terço. Rezava o terço desde pequenininho já? Desde pequeno. E, assim, depois dos 5, 6 anos de idade, eu que contemplava os mistérios. Então, eu gostava de contemplar os mistérios, até para poder me aparecer e dizer que eu sabia já os mistérios, né, de cabeça. Para contar vantagem, já que já... Olha aí. Isso, e também quando tinha reunião de famílias, assim, com tios, tias, e aí tinha alguma novena particular, eu também sempre me oferecia. Falava, eu que quero puxar o terço, eu que quero contemplar os mistérios, né? E também, desde pequeno, eu tinha essa coisa assim de rezar pelas pessoas para que as pessoas fossem curadas, assim. Então, por exemplo, meu pai estava com dor de cabeça, aí eu ia lá e falava, não, deixa, eu vou rezar por você, você vai ser curado. Então, alguma tia, alguma pessoa. Então, e eles falavam daí para mim, não sei se era verdade, né? Mas eles falavam, tá, agora passou, não estou sentindo mais a dor, né? E aí eu acreditava, né? Então, pensar que o Padre passado. Luiz César assim, não, a gente tem, por exemplo, histórias extraordinárias. Sei lá, se a gente lembrar o Padre Léo, que era meio perdido no mundo e teve uma conversão extraordinária. Então, o senhor chegou a ter aquele momento da conversão extraordinária, da água para o vinho, ou foi sendo forjado do jeito direito? Não é que parece que quando a gente não tem uma conversão extraordinária, a gente não tem uma história marcante para contar, né? Ou foi sendo forjado assim como o vinho que vai sendo cuidado desde da uva, né? Eu acho que foi assim. Foi um processo de amadurecimento na fé, né? O que marcou assim bastante a nossa história, a história da nossa família, a experiência na renovação carismática. Eu lembro que quando meu pai fez o retiro pela primeira vez, eu tinha 8 anos.
E aí, quando ele voltou do retiro, que ele em casa começou a orar em línguas, e aquela coisa de abrir a Bíblia, e de rezar, assim, além do terço, rezar de uma forma mais espontânea, que a gente não conhecia ainda, né? Então, sua mãe ainda não tinha feito também? Não. Foi seu pai? Foi o meu pai que fez pela primeira vez, assim, o pai. Daí foi uma novidade para nós e todo mundo queria fazer. Aí no ano seguinte foi a minha mãe que fez. Aí lembro quando eu tinha 10 anos, as minhas irmãs foram convidadas para fazer o retiro de carnaval. E aí, nesse retiro, mesmo eu não podendo fazer o retiro, eu fui meio escondido lá. Deu um jeito de ir, padre? Dei um jeito de ir para poder participar. Como é que foi isso? Bom, foi assim... A gente gosta de saber os detalhes, a gente quer tirar o suco da laranja. Então, eu fazia já 2 anos que, né, a gente já participava daí dos grupos de oração, né? Na minha cidade, e eu não podia fazer retiros, né? Porque todo retiro que tinha, não podia ir criança, eu tinha 8 anos, depois 9 anos, então tem sempre aquela coisa, né? Meu pai fez, a minha mãe fez o retiro, também gostou. E aí, quando as minhas irmãs foram fazer esse retiro de carnaval, eu não pude fazer porque precisava ter 12 anos. Aí, o que aconteceu? O pessoal do retiro, eles vieram fazer a compra do retiro no mercado do meu pai, porque meu pai tinha um mercadinho, né? Até alguns anos atrás ele tinha esse mercadinho. E eles vieram comprar ali porque falaram com meu pai assim, a gente pode pegar tudo aquilo que a gente precisa e depois paga, ou se alguma coisa não usar, a gente devolve, retirão, né? É daquele jeito. Aí meu pai, sim, leva tudo que vocês quiserem, depois... e acerta, depois se tiver alguma coisa devolve e tal. E quando eles fizeram essa compra, eles deixaram para o meu pai levar a compra lá, né, algumas horas antes de começar o retiro. E porque o meu pai tinha uma caminhonete, uma Pampa. E aí, quando a gente estava embalando as coisas lá e arrumando na caminhonete para entregar, o meu pai teve essa ideia. Ele disse assim, olha, se você quiser fazer o retiro, nós fazemos assim, manda sua mãe fazer a tua bolsa, certo, e a gente coloca a tua bolsa junto com as compras, e a hora que a gente descer as compras lá na cozinha do retiro, o rancho, você fica lá. A gente desce a tua bolsa e você fica lá com as mulheres da cozinha, e depois você fica no retiro. Aí eu falei, nossa, que ideia legal, né? Nossa, pai, como você tá fazendo arte, né? E aí foi assim que eu fiz. Eu fiquei com as mulheres da cozinha, né? Eu acho que umas 3 ou 4 horas antes de começar o retiro. Descarregamos as compras, fiquei lá. Daí alguma delas perguntaram, você está aqui e tal. Eu falei, não, estou esperando minhas irmãs, que elas ainda não chegaram, mas elas estão chegando, estou esperando elas e tal. Foi e fui dando nó, ficando. Né? Aí quando as minhas irmãs chegaram, eu sentei do lado delas e tal. E eu lembro que para dormir à noite, aí cada um precisava ter um colchão e eu não podia dormir com as minhas irmãs, porque tinha a ala das mulheres, né, e a ala dos homens. Aí eu vi que tinha uma pessoa assim mais conhecida, que era um amigo assim de família. Aí eu perguntei para ele se a gente podia dividir o colchão, né? Aí eu falei, você dorme numa ponta, durma na outra, posso dormir no teu colchão? Daí ele deixou. E assim foi meu primeiro retiro. Tudo se resolve. E aí o senhor fez a sua experiência de Deus ali? Gostei muito desse retiro. Então, fiz a experiência assim, do batismo no Espírito Santo, né? De toda essa renovação do Espírito, essa introdução também aos dons, porque eu também não tinha feito, nessa época, não tinha feito ainda a crisma. Era o ano que eu ia fazer a primeira comunhão. Certo. Então, isso também me motivou. Nós com 11 anos? Eu acho que com 11 anos eu fiz a primeira comunhão daí. E com, com 13 anos eu fiz. Tô me confundindo aqui. Com 13 anos eu fiz a crisma daí. Eu assim, também. Também fiz com 13. Uhum. Era com 15, mas ninguém me perguntou a minha idade, eu fui também. Tá assim que nem o seu retiro. Quando fui ver, já tinha um crismado, não dava para tirar mais, né?
Mas, padre, assim, o senhor tem hobbies? O senhor gosta de... O padre Wellington, por exemplo, me contou que ele gosta de futebol. Bom, a gente se encontra no estádio no mesmo lugar, por sinal. O que o senhor gosta de fazer? Bom, o que eu mais gosto de fazer é de ler. Gosto muito de ler, assim, né? A leitura também foi uma coisa que eu descobri na escola, na quinta série. Lembro que foi a primeira vez que eu li um livro inteiro, assim, que a professora deu. Era aqueles livros ainda da série Vagalume. E depois, assim, fui querendo ler todos os livros da série Vagalume, assim. Então, terminava um livro, já começava outro, terminava outro, começava outro, né? E aí, atrás daqueles livros da série Vagalume, não sei se você lembra, tinha todos os quadradinhos, assim, dos livros que já tinham sido lançados. Era quase uma coleção de... É que nem quem coleciona figurinha de jogador, a gente queria marcar o xizinho. Isso, Do outro lado da ilha, o menino do dedo de ouro, sei lá o que era esse dedo dele aí, né? Tinha um que era do faraó, não sei o que, alguma coisa da história. Não lembro muito dos títulos, né? Tinha muitos. Mas tinha da porquinha lá. Alguma coisa da televisão também, não tinha um negócio da televisão? Isso, dentro da televisão. E Poxa. Aí era isso, eu também ficava marcando, assim, né? Esse eu já li, esse ainda falta, esse ainda falta. Sabe o que eu lembro lá no passado? O senhor tocava, o senhor compunha também. O senhor se dedicou à música também, né? Então... Nossa, tô falando tanto, né? Depois nós temos que editar isso aqui, viu? A música, ela fazia parte, assim, da história do meu pai. Porque... E da família dele. Porque a família do meu pai, eles tinham uma banda em Jabuti. E já os tios dele, tudo fazia assim, montaram... Jabuti é um lugar? É uma cidade perto de Baiti, ali, 17 quilômetros, onde o meu pai nasceu. E ali nessa pequena cidade, os meus tios formaram uma banda, assim. E o responsável dessa banda era o meu avô, que tocava também o saxofone. Então, todos os filhos tinham que aprender um instrumento. E qual que o senhor aprendeu? Aí, o meu pai trocava trombone. E aí, eu aprendi porque um dos meus tios foi contratado pela prefeitura de Baiti, daí, né, na minha cidade, para montar uma banda ali, uma banda municipal ali de Baiti, né? Aí, na parte da tarde, alguns dias na semana, a gente se reunia para ter aula de música. E daí o instrumento que o meu tio me deu foi o trompete. Aí o meu pai tocava trombone, eu trompete. E quando a gente fazia apresentações lá em Baiti, aí eu tocava junto com meu pai, com meu tio. Aí vinha algumas pessoas também de Jabuti, alguns jovens e tal. A gente fazia algumas apresentações, assim, alguns momentos, mais momentos cívicos, assim, né? Porém, antes do meu pai casar, essa banda tocava, era só instrumentos, assim, de sopro, mas ela tocava em vários lugares, principalmente em época de carnaval. Então, a região ali, eles tocavam bastante carnaval. Porém, meu pai, depois que casou, não foi mais. Porém, eu lembro, quando eu era bebê, assim, lembro porque as músicas estão na minha cabeça até hoje. Sério? O meu pai, enquanto fazia eu dormir, cantava as marchinhas de carnaval, várias marchinhas assim de carnaval para fazer eu dormir. Então eu tenho até hoje, eu tenho marcado, eu lembro assim das músicas, das então marchinhas. Ele não te assustava com boi, 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 boi da cara preta? Não, de jeito nenhum. Dorme, senão o cururu vem buscar. Quem que dorme, né, sabendo que alguém vem buscar? Pois é. Era marchinha, então. Era marchinha de carnaval. Bom, depois veio algum outro instrumento, porque eu vi o senhor tocar violão. Eu não sei se vocês sabem. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos rodar a vinheta do intervalo e eu vou deixar a pergunta no ar. Mas o Padre Luiz César tem música gravada por aí, gente. Tem. Pelo menos eu me lembro de 2. Talvez até mais, né, Padre? E a gente vai contar essa história no próximo intervalo. Roda a vinheta que a gente vai voltar com esse assunto. A gente está voltando aqui com esse segundo bloco, está interessante, está ficando interessante.
o nosso padre trompetista aqui, o Padre Luiz César. Mas eu contei para vocês que o Padre Luiz César tinha músicas gravadas e tudo. E, de alguma forma, então, do trompete, o senhor fez um upgrade para alguns outros instrumentos depois? Então, aí eu aprendi com 15, 16 anos, comecei a aprender a tocar violão. Eu fazia parte de um grupo um grupo jovem, e a gente montou um ministério de música que se chamava Grupo Musical Maranata. A gente animava os retiros da renovação de jovens. Nesse grupo eu cantava, mas eu comecei a aprender a tocar violão com aqueles que sabiam tocar. Então foi meio assim, foi uma escola, foi ali com eles, ali devagarzinho fui aprendendo. Autodidata. Aprendendo as notas, assim, né? E não é que eu toco bem, né? E essas letras das músicas nasceram da onde? Nasceram onde? Nasceram por quê? Não sei fazer a pergunta, o compositor é quem tem que responder essa. Pois é. Quando eu entrei no seminário, antes do seminário eu não tinha composto nenhuma música, mas quando eu entrei no seminário, fiquei com essa coisa na cabeça de compor músicas e tal. Achava que eu tinha um dom grande para compor. Não, padre, não vamos dar uma de humildão aqui, porque se eu caçar lá nos meus arquivos de antigamente, quando eu fiz um backup do seu computador lá na Sicília para salvar, eu salvei umas 18 músicas gravadas muito boa. É verdade. Você tem esse arquivo, eu nem tenho. Tem que achar ele, eu não sei. Faz tanto tempo que eu não mexo nos pendrive, mas nós vamos achar isso aí, vou lhe passar. Então, aí algumas vezes, principalmente quando eu fui morar na Itália, que eu cantava, às vezes, uma ou outra música que eu tinha feito, as pessoas falavam que gostavam da música. Primeiro, as irmãs falavam, ai, que bonita a música, e tal. Aí fiz várias músicas, inclusive essa, né, junto com... Não precisa mudar de canal, eu não canto mais, eu prometo, tá? Junto com o Acolhido, né, lá na Vila Shone, nós fizemos essa. E tem várias músicas, assim. Mas daí a irmã Inês foi visitar um dia também a gente lá na Sicília. Passou uns dias lá. E nesses dias que ela passou, eu mostrei para ela algumas. As irmãs, na verdade, que falaram, o Padre Luiz César, o irmão Luiz César e tal, não sei o que, tem algumas músicas. Aí ela gostou de duas. E aí ela trouxe, ela gravou duas. Duas. Daí foi a irmã Inês que gravou. E aí depois as irmãs da Copiosa Redenção gravaram uma. Telêmaco Borba, a Ana não gravou? Não, a Ana gravou de outros irmãos, mas minha não. Então nós temos músicas aí que saíram do coração do Padre Luiz César. Que foram gravados. Mas assim, a coisa mais, como se diz, engraçada de todo esse processo é que uma vez eu estava ainda lá no seminário diocesano, então eu estava estudando... Só um break aqui, gente. Nós fomos hóspedes no começo da nossa vida na Sicília. O seminário diocesano nos dava os estudos, casa, até as viagens. Às vezes a gente foi até para Israel. Mas, então, o padre não foi diocesano, mas ele morou no seminário diocesano e, aliás, fez um bem muito grande na vida daqueles padres que saíram de lá também, ficaram as amizades, né? Então, com certeza. Fecha parênteses. Então, nesse tempo que a gente estava estudando lá, eu estava estudando uma matéria que se chamava Trinitário. Era uma matéria assim, muito difícil, assim, muito exigente, mas me tocava profundamente, porque é muito profunda também, né? E eu fiz uma música da matéria, assim, como a gente tem que estudar a matéria inteira, tal, aquela coisa, eu fiz uma música da matéria. E quando eu fui fazer a prova, né, dessa matéria, a prova era oral, eu tive dificuldade de expor a matéria. O professor fez várias perguntas, aí me perdi nas perguntas. Já está de frente do Máximo Nário, já é difícil. Eu lembro que nessa prova eu fui levado arrastado para fora. Vieram em 3 me tirar.
Pois é, esse professor Máximo Naro era muito difícil fazer prova com ele, né? Até por causa da grandeza que ele traz consigo, né? Que ele é um grande teólogo, um grande, E aí, nesse sentido, eu fiquei assim com muita vergonha, porque eu tinha me preparado muito, tinha estudado muito. E eu falei para ele, olha, professor, eu estudei, né? Porque ele me reprovou, né? No exame, ele falou, não, você tem que estudar mais, volte uma outra vez, você precisa estudar mais, não dá para mim dar nenhuma nota para você, né? Então, você está reprovado. Aí eu falei para ele, mas olha, professor, quero que o senhor saiba que eu estudei bastante, que eu fiquei nervoso, não estou conseguindo falar aqui e tal, mas eu estudei bastante. Inclusive, fiz até uma música dessa matéria. Aí ele falou assim, verdade que você fez uma música? Eu falei, sim, fiz uma música da matéria, né? Isso em italiano, né? Porque eu estudava em italiano, fazia prova em italiano, a música também era em italiano. Aí ele disse, então vai lá, pega o violão e me mostra essa música. É recuperação. Aí eu fui lá, peguei o violão, voltei rapidinho, e a fila ali fora de gente querendo fazer a prova oral ali, né? Os seminaristas já esperando. Imagina a pergunta na cabeça desse seminarista. O que esse seminarista brasileiro está trazendo um violão para a prova oral de trinitária, gente? Pois é. E eu entrei de novo na sala com o violão, cantei a música para ele que eu tinha feito. Ele disse, você colocou na música toda a matéria, tá perfeito aquilo que você fez, tal. Aí ele me passou, né? E a prova valia 30, né? Valia 30, eu tirei 28. Ele me deu 28. É como tirar um 9. Como tirar um 9, né? E fui aprovado na prova por causa da música. Deus seja louvado por essa música. Pois é, isso aí. Bom, vamos quebrar um pouquinho esse momento aqui para a gente fazer o nosso momento homem de fé. Esse momento é assim, então você vai olhar naquela câmera ali. Você não, o senhor vai olhar ali naquela câmera. E eu vou perguntar para o senhor assim, quem é o homem de fé que vem à sua mente, assim, quem o senhor gostaria de se inspirar, que lhe motiva, que lhe ensinou a ser o homem que o senhor é e que busca ser aos olhos de Deus? Olha, esse homem de fé é o Padre Wilton. Porque... Quem é o Padre Wilton? O Padre Wilton é um homem de fé. A característica principal dele é essa, né? Porque toda a vida dele, principalmente o nascimento da copiosa redenção, ela nasce ali num ato de fé dele profundo, no abandono profundo, né? E o Padre Wilton sempre nos ensinou esse abandono, principalmente na providência divina. Então, hoje eu não consigo individualizar um homem assim na minha vida, né, com mais fé, assim, abandono, senão ele. Depois vocês me passam o dinheiro do bolão, então, porque eu acertei. Tinha certeza que ia ser ele. A gente fez a aposta aí, vou levar duzentão hoje. Isso, então, Padre olha Wilton. só. Eu amo demais também. Não consigo afastar ele do meu homem de fé. Quando eu contei o meu, eu contei que foi o meu avô, porque meu avô é um ícone muito grande na minha história. Mas não consigo pensar a minha vida de fé sem o que o Padre Wilton foi. E o Senhor tem essa herança assim, de transmitir isso agora na Copiosa Redenção, pelo ministério que exerce, de ser o superior geral. Deve ser um fardo pesado, mas, contudo, tem a melhor referência possível para poder fazer isso. Pois é, isso. Que bacana. E agora vamos então falar do padre. A gente falou do Luiz César, vamos falar do padre, que não é um prefixo na história do Senhor, é também aquilo que o Senhor é, com certeza. E como padre, assim, o que o Senhor pensa que como homem e como padre na vida da igreja, o Senhor, se a gente pudesse contar a história do padre Luiz César, o que o Senhor gostaria de deixar, e que acredita, já está deixando, claro, né, como marca na vida da humanidade? É difícil, assim, também de falar, assim, né?
de mim mesmo, né? Às vezes é mais fácil ouvir isso das pessoas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de falar das minhas qualidades Mas e o senhor tem. elogios. Sabe que a ideia é assim, a- como homem de fé, o senhor sabe que tem uma vocação específica, assim, né? Uhum. E o seu sacerdócio, o senhor se sente chamado na igreja a exercê-lo de que maneira? Então, eu acho que a responsabilidade maior que eu carrego dentro de mim com o sacerdócio é ter essa unidade com a igreja, ser igreja, né? Me apresentar sempre como igreja e sempre pensar, né? Não esquecer que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu exerço em nome da igreja. Então, eu carrego né, essa responsabilidade comigo no ministério sacerdotal. Acho que isso é a coisa mais importante para mim, que antes até mesmo do meu nome, do Luiz César, ou dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sempre fico pensando, né? Eu como igreja, né, representando a igreja e tudo aquilo que é o sacerdócio católico hoje, né, como que deve ser. O senhor consegue, padre. Preciso dizer para o senhor que o senhor consegue, viu? Que bom. Queria fazer uma pergunta. Eu podia já ter feito isso em off, né? Contudo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é carregar a missão, o peso, a responsabilidade de assumir, assim, depois do capítulo, o governo geral da congregação? Olha, em primeiro lugar, é uma alegria, no sentido assim que foi os irmãos que me escolheram, né? Então, isso é uma alegria de saber que os irmãos quiseram que eu assumisse isso, não foi eu que assumi, e também não foi um desejo do Padre Wilton ou de uma outra pessoa, né? Mas foi os próprios irmãos que escolheram para que eu assumisse esse cargo, que é uma responsabilidade, assim, dos irmãos, né? Tomar cuidado, né? Cuidar dos irmãos e tudo aquilo que representa os irmãos da Copiosa Redenção. Depois, para mim é sempre um serviço, é uma alegria, mas é também um serviço assim que eu exerço com muita alegria. Então eu procuro fazer o máximo que eu posso, né? E fico triste às vezes diante das limitações que a gente tem também, né? Mas eu procuro nesse tempo fazer aquilo que é de me doar ao máximo que eu posso, né, nessa missão. Depois, assim, substituir a pessoa do Padre Wilton, daí nesse sentido, né, porque foi logo depois, né, então teve o fundador e agora assumir aquilo que era uma responsabilidade do fundador, também para mim tem esses dois sentimentos, ao mesmo tempo que é uma alegria isso também, né? Depois se torna também uma responsabilidade grande que eu assumo, assim, com um desejo de servir cada vez melhor a Copiosa Redenção, aí em nome de Jesus, né? Claro, em nome da igreja, mas também em nome do fundador, né? Pensando nele, pensando talvez aquilo que ele gostaria de estar fazendo nesse momento. Então, várias vezes eu penso assim, nessa situação, como que o Padre Wilton agiria? Como que ele gostaria que fosse? O que talvez se ele tivesse com saúde, se ele tivesse aí, né, organizando todas as coisas, como que ele organizaria a congregação nesse tempo, né? Então, procuro também fazer sempre, como se diz, esse confronto, assim, né? Claro que eu não sou o Padre Wilton, né? E a gente tem
pensamentos. O senhor sente uma graça de estado em si, no senhor? Ah, com certeza, com certeza. Eu perguntei para o Padre Hilton num Rios esses dias assim, qual que era a virtude que ele mais admirava nos irmãos, e ele respondeu a obediência. Isso. Isso, com certeza, ele dizia do Senhor também. Assim, a obediência é um espírito, provavelmente. Um estado de dar graça. Existe, o senhor sente? Sinto, com certeza. Até mesmo em algumas decisões, em algumas coisas práticas que nós temos que organizar, eu sinto assim que Deus realmente sustenta e ilumina assim muito a nossa decisão. Até vejo que talvez eu penso diferente algumas coisas, mas depois quando eu me coloco em oração, rezo, e depois quando eu converso com o conselho também dos irmãos, né? Inclusive você faz parte do conselho, né? A gente começa a enxergar de um outro modo, talvez totalmente diferente, a gente vê ali, né, a graça de Deus. Não, Deus quer conduzir os irmãos por aqui. E aí a gente percebe, não, realmente é essa. Então essa é a graça de estado, de saber que é o Espírito Santo que conduz. Até as transferências, né? Às vezes a gente programa no início do ano todo um ritmo, né, de transferências, fazemos um planejamento com os irmãos dos trabalhos, das atividades, e de repente, durante o ano, Deus muda tudo, né, porque essa graça vai realmente conduzindo. Então, eu acho que a graça maior é isso que o Padre Hilton falou e que você também ressalta, né? Essa obediência principalmente à voz de Deus, né? Essa obediência à ação do Espírito, essa obediência também à voz da Igreja, que sempre está falando também através dos pastores, né? Eita! Nós vamos ter que girar já mais um bloco aqui. A produção acabou de soprar no meu ouvido aqui que nós estouramos já. Mas nós vamos passar para o terceiro e último bloco e a gente vai continuar essa conversa aqui. Ótimo. Fique com a gente. E a gente vai então para o terceiro bloco da nossa conversa aqui, do Homens de Fé, especial Vida de Padre. Eu agradeço para o Luiz César que está conversando com a gente aqui. E agora a gente vai fazer um bate-bola, Padre. O senhor falou que não sabe jogar bem futebol, mas tenta cabecear aí alguma coisa para nós. Nosso briefing, nosso roteiro aqui, a gente tem reuniões de pauta, a equipe técnica que está aí atrás, nós temos 5 pessoas especialíssimas aí que colaboraram na produção. Vou pegar a lista aqui então, para pegar a minha cola, para a gente fazer um bate-bola, tá? Eu digo a palavra e o senhor diz o que vem na sua mente. Normalmente quem estraga esse jogo sou eu, então não se preocupe, eu sempre bagunço a coisa. Então assim, sacerdócio. Amor. Amor, mandou bem, viu? Já estraguei de novo. Fé. Coragem. Missão. E caridade. Missona. Não, tô brincando. Perseverança. Fidelidade. Hombridade. Dignidade. Palmeiras. Campeão mundial. Ai. Seu Eloy tá aqui atrás gritando avante. Bom, o Palmeiras o senhor torce pro Palmeiras? Eu torço. Cada um carrega a sua cruz, enfim. Isso, o primeiro campeão mundial, né? Sim, segundo a tradição fantástica aí do mundo. Bom, Padre, nossa experiência de partilhar a ideia de ser homem de fé é uma experiência que é abençoada também pela Copiosa Redenção. É esse projeto de a gente falar para as pessoas e mostrar que no mundo de hoje assim tem poucas... As pessoas dizem, temos poucos modelos a seguir, poucos homens de fé. Com certeza existe aí no mundo pessoas que em vivência com o Senhor, na sua pregação, no seu sacerdócio, no seu testemunho de vida, se a gente perguntar para essa pessoa, vai dizer, Padre Luiz César é meu homem de fé, me ajudou nesse caminho.
E a gente tem como missão nisso aqui buscar isso, partilhar para as pessoas que existe um caminho de fé hoje. Ser homem e ter fé nesse tempo maluco, doido que a gente está vivendo, não é contraditório. O senhor concorda? Concordo, com certeza. E eu queria, assim, parabenizar vocês, né? Você, Padre Fernando, em primeiro lugar, por esse projeto. O né? Alex. O Alex, né? Graças a Deus. E também todas as outras pessoas que participam, né? Desse projeto, junto com vocês, né? Porque realmente hoje é um desafio falar de homem, falar de hombridade, falar de fé, né? E falar realmente de dignidade humana, de valores, né? E de saber que os homens de fé realmente existem e em todos os lugares que nós vamos, até em missão, nós encontramos figuras magníficas, né? De homens de fé e que estão sustentando a sociedade de hoje, né? Se nós estamos de pé, assim, ainda hoje, com tantas situações, com tantos problemas, com tantos desafios, né? É porque esses homens, né, de fé sustentam, né, a nossa sociedade hoje, né? Também as mulheres de fé, tantas mulheres, né? Então, homens e mulheres de fé. Mas como, né, nós estamos falando aqui dos homens de fé, né? Então é interessante observar. E também porque essa figura de homens de fé, ela ficava assim meio escondida, como se a mulher fosse mais sensível à fé, né? E hoje a gente percebe que existe realmente uma igualdade, né? Assim como a mulher é sensível, o homem também. E a gente vê até esses movimentos do terço dos homens, né? Que é uma coisa maravilhosa que se espalhou pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil. Vemos tantos homens realmente de fé, né? E sabendo que a fé é aquela que sustenta a nossa esperança, né? E se nós temos essa esperança no coração, a gente também consegue lutar, consegue ter vida e consegue pensar que Deus nos abençoa cada vez mais para algo melhor. Tem algo melhor nos esperando, né? Não o pior. Hoje existe uma sombra sobre a nossa sociedade que diz que nós devemos esperar o pior, né? E é nessa escuridão que os homens de fé, então, gritam, né? Nessa escuridão, dizendo, não, aquilo que nos espera não é o pior, aquilo que nos espera é o melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós, né? E estamos esperando a realização, né, plena da graça de Deus na nossa vida. Sempre é bom terminar assim, falando da esperança que existe, não do desespero. Quando criança, sempre tive o prazer de sentar para ouvir homens, assim, pessoas no geral, assim, homens, mulheres, enfim, que contavam histórias que eu não sabia exatamente o que eu era ou para onde ia, né? Sabia que tinha nascido, sabia quem era a minha família, e a ideia desse podcast é exatamente fazer isso. Ter o prazer de sentar-se, seja no áudio, seja no videocast aqui, e escutar pessoas falarem de si, contarem suas histórias, seus testemunhos, mas sempre edificantes, positivos. Existem também muitos homens e histórias que envergonham, mas a história que nos une, que nasce na cruz, é a de um homem extraordinário de fé, que se encarna, mas é também a história de outros tantos que disseram, sim, eu acolho essa mensagem para mim. Então, quem para hoje para ouvir o Senhor também, o objetivo era esse, de dizer assim, ó, veja,
nós estamos aqui, eu quero me considerar um também, nós estamos aqui para ser modelos para conduzir a humanidade, se não existe uma referência. Seja lá onde for, o sagrado está moldando homens em todos os estratos e profissões e idades da sociedade. Né? Com certeza. Que bom. Padre, nós terminamos sempre com uma oração. Agora entra uma música maravilhosa, passa uma faixa, assim, uma coisa extraordinária que vai acontecer ali no delay. O Alex apertou o botão, ele riu lá agora. E daí é assim, o convidado faz a oração que está no coração. E depois a gente dá a bênção final em si. Então, hoje o senhor dá a bênção final, claro, também. Faça essa oração por nós, se for possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, Pai de infinita misericórdia, te peço hoje que a graça do teu Espírito Santo seja derramada no mundo inteiro, sobre todas as pessoas, sobre todos os homens, mulheres, jovens, crianças, para que possam descobrir a cada dia a graça da fé, a graça da esperança, a graça de viver em paz no amor, através da tua misericórdia. Te peço, Pai, que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o teu Filho Jesus, de conhecer a tua igreja e de conhecer e acreditar que o Senhor governa todas as coisas. Nas tuas mãos está toda a humanidade, está a nossa história e está também o nosso futuro. E com essa fé nós podemos caminhar seguros, porque tu és um Pai de amor, de misericórdia e de bondade. E que o teu Filho Jesus nos sustente a cada instante com a graça do Espírito Santo. Peço também, Pai, a intercessão nesse momento de todos os anjos e santos, em maneira especial a Virgem Santíssima, que é o modelo perfeito de fé, de amor, de santidade para cada homem de fé. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso seja derramado sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, eu lhe agradeço. As redes sociais, normalmente a gente coloca agora aqui as redes sociais. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, às vezes essa conversa desperta algum interesse. E aí, se quiser conversar com o senhor, a gente vai mostrar aí, então. O senhor não usa redes sociais, a gente vai pôr aqui o da Copiosa e lhe transmitiremos. Isso. Mas acredite, essa partilha do senhor a mim edificou muito. O pessoal que está aqui atrás estava acompanhando com muita atenção. Eu espero que quem você que está em casa também compartilhe, mande, divulgue para todo mundo aí, para conhecer um pouco mais este homem de fé com quem falamos hoje, o Padre Luiz César de Oliveira. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo podcast, O Homem de Fé. Amém.